conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos repetir só o versículo 36? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Curva a sua cabeça. Nosso Deus, te suplicamos que o Senhor nos abra mente e entendimento para compreendermos a Tua santa e poderosa palavra que nós estaremos meditando nessa noite. Ilumina-nos pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e permita que todos que aqui encontram-se possam compreender, entender, discernir os Teus propósitos para com as suas vidas. Clamamos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Não feche a sua Bíblia para que você possa entender. Nós lemos um texto interessante, onde Jesus, ele lança uma palavra a alguns judeus, e vocês vão observar que quem era judeus, não só naquela época, mas nessa época também, carregava uma responsabilidade muito grande de ser descendência de Abraão e de adorar o verdadeiro Deus. Mas nem todos adoravam, nem todos seguiam a vontade do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus disse aos judeus que era necessário que eles conhecessem a verdade para eles serem libertos, foi o que Jesus diz aqui na palavra, tá? Verdade para eles serem libertos, verdade essa que era o próprio Senhor Jesus. Como diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus fala que era necessário que aqueles judeus conhecessem a verdade, que era Ele próprio, observe no texto que eles ficaram muito irritados pelo fato de Jesus ter chamado eles de escravos. Olha lá o texto, versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Observe o texto, queridos. Eles não conseguiram entender que Jesus estava usando aqui uma linguagem figurada, comparando a vida pecaminosa com a vida de um escravo. Essa era a linguagem que muitos hoje também não compreendem. Mas Jesus estava mostrando aqui que a vida pecaminosa era a vida de alguém que era escravo, porque o pecado escraviza, o pecado acorrenta, o pecado rouba a sua vontade. Jesus estava apresentando aqui uma proposta para aquelas pessoas, para que elas abandonassem o senhorio do pecado e tomassem posse da liberdade por seu evangelho. Por isso que Jesus se coloca como aquele que podia dar vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe então que eles eram descendência de Abraão, mas não estavam libertos. Eram descendência de Abraão, mas não estavam salvos. Eram descendência de Abraão, mas não carregavam consigo a certeza e convicção da vida eterna. Então, se nós transferirmos esse pensamento para dentro do nosso ambiente da igreja, podemos dizer também, afirmando, segundo a palavra, traçando um paralelo da palavra de Deus, estar dentro da igreja não quer dizer estar salvo. Ter uma Bíblia não quer dizer que está salvo. Ter um terno, uma gravata não quer dizer que está salvo. Por incrível que pareça, hoje muitos de nós como cristãos carregamos a mesma pecha que esses homens judeus carregavam. Não, eu sou descendência de Abraão, eu estou salvo. Eu sou descendência de Abraão, eu não sou escravo. Jesus está dizendo que eles, por ser descendência de Abraão, precisavam ser libertos. Estavam presos ao pecado. Eram escravos do pecado. E existia, irmãos, uma diferença muito grande
entre a vida de escravo e a vida de um homem livre. É verdade. Quando você é livre, você tem a liberdade de dizer não àquilo que o diabo lhe oferece. Quando você é escravo, na primeira oportunidade que o diabo tem de te oferecer aquilo que desagrada a Deus, nós abraçamos correndo, lamentavelmente. E Jesus estava dando aqui a oportunidade para esses homens serem libertos. Então, existia uma diferença bem grande. Eu gostaria de traçar isso aqui com os irmãos. E essa diferença também se aplica no mundo espiritual. Vamos tentar dar uma analisada aqui, olhando para o texto e tentando enxergar a vida de um escravo e a vida de alguém liberto. A vida de alguém acorrentado, algemado, e a vida de alguém que está livre para servir a Deus. Por exemplo, naquela época, e não é diferente no mundo espiritual, podemos observar, segundo a palavra de Deus, que o direito à vestimenta, por exemplo, o livre se vestia com a melhor roupa que tinha. O livre possuía roupas boas e bonitas e se vestia com a melhor roupa que tinha. Quando nós olhamos para aquela época, o escravo não tinha essa liberdade. Ele se vestia com trapos, com remendos, trapos imundos. A primeira diferença está na veste. E trazendo isso para o lado espiritual, podemos aplicar com certeza dentro desse texto que Cristo, Ele nos veste com vestes de salvação quando nós nos aproximamos dEle. Quando nós estamos presos ao pecado, quando o nosso domínio não é nosso, mas da carne ou da velha natureza, estamos presos ao pecado. E Jesus nos oferece vestes de salvação. Cristo quer nos vestir e nos fazer livre, aleluia, para andar e servir a sua vontade somente. Satanás não. Ele não quer que nós tenhamos vestes brancas, roupagens brancas. Ele quer roupagem para nós de vergonha, de humilhação. Mas ali no Calvário, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, nós podemos dizer que lá, quando Ele morre para nós, também nos oferece vestes de salvação. O profeta Isaías diz isso lá no seu livro, que quando nós estamos em Cristo, recebemos vestes. É por isso que lá no Pentecostes, nós somos revestidos. Revestido é colocar uma veste em cima de outra. Então, a veste de salvação é para aqueles que estão libertos, é aqueles que estão livres. A primeira diferença é aqui o direito, então, à vestimenta. Quem aceitou Jesus recebeu veste de salvação. Quem foi batizado com o Espírito Santo, segundo o que nós entendemos, recebeu revestimento de poder. Isaías 61, versículo 10. Me alegrei no Senhor, porque Ele me vestiu com vestes de salvação. Dá para botar rapidinho aí, querido? Eu vou falando o texto, tu vai rapidinho aí, botando o texto, por gentileza. Isaías 61, 10. Vou repetir o texto. Me alegrei no Senhor, porque Ele me vestiu com vestes de salvação. Então, a primeira diferença está aí. O livre tem vestes de salvação. O livre não está nu. O livre não está acorrentado, não está preso. Então, ele tinha direito de vestimenta. Quer ver uma outra coisa que nós podemos comparar em relação a livre e a preso, algemado, e alguém que está lamentável sendo escravo? Direito da comida, por exemplo. O escravo comia o resto. O escravo comia as sobras. Mas não, o livre não. O livre comia o melhor da mesa, ou da sua mesa. O melhor que possuía. E quando nós transferimos essa comparação para o lado espiritual, podemos afirmar que Cristo, Ele quer e deseja nos alimentar com a sua palavra. A palavra do Senhor é alimento para as nossas vidas. A palavra do Senhor é maná para as nossas almas. Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, você é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que conhece o Senhor através da sua palavra. Cristo quer nos alimentar através da sua palavra com o maná vivo, queridos irmãos, que desce dos céus.
O salmista, no Salmo de número 119, versículo 103, ele diz o seguinte: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Olha que coisa maravilhosa. Quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca. Quando o homem e a mulher que é vestido com vestes de salvação, porque conheceu a Cristo como Salvador, começa a conhecê-lo melhor através da sua palavra, ele vai sentindo prazer, ele vai sentindo gozo em conhecer ao Senhor Deus através da sua. Agora, Satanás não, irmãos. Com esses que estão acorrentados, Satanás quer nos dar o resto, sobras. Satanás não tem o que oferecer ao ser humano. Nós estamos vivendo um período chamado Carnaval, que quase que todos que estão aqui um dia participaram disso. E hoje muitas pessoas estão iniciando a beber. Hoje muitas pessoas estão iniciando a usar drogas. Hoje muitas pessoas estão iniciando em sua vida a prostituição. Hoje muitas pessoas estão sendo servidas por Satanás, o inimigo de nossas almas, porque é o período que muita gente é ceifada, muitas vidas são tiradas ou afastadas ou levadas direto ao inferno por conta daquilo que Satanás oferece e ela abraça de braços abertos. Mas o Cristo a que nós servimos, não, queridos. Ele tem uma comida especial que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Aleluia. Tem outro texto aqui, Jeremias capítulo de número 15, versículo 16. O profeta disse: achando as tuas palavras, logo as comi, e foi para mim gozo e vida no meu coração. Observe lá o texto. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a palavra alimenta, irmãos. A palavra nos sustenta. Aliás, é o que vai nos manter de pé até a vinda de Cristo. É o quanto você conhece de Deus através da sua palavra e a sua vida de oração. A maturidade do cristão não está pautada no tempo de crente que ele tem. Lamentavelmente, muitos acham que eu tenho 30, 40 anos de crente. Mas a grande massa e maioria nunca leram a Bíblia, nunca leram o Novo Testamento, nunca leram a palavra de Deus com 30 anos, 20 anos. Nós não temos costume de ler. Você não gosta de ir a um restaurante, a uma pizzaria, comer uma bela pizza, em um restaurante comer uma bela comida e paga caro para comer assim? Pois bem, nós temos em nossas mãos aquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que alimenta o nosso ser, que é a palavra de Deus. Descortina, irmãos, o oculto de Deus para as nossas vidas. Descobrimos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Por isso que o profeta disse: achando-se as tuas palavras, logo as comi. Nós estamos vivenciando um período de fastio espiritual. Pouco temos orado, pouco temos lido a palavra de Deus, pouco temos nos interessado. É uma verdade cruel que temos que engolir seco. A maioria de nós não reserva um tempo para dobrar os joelhos e falar com Deus em casa. A maioria de nós não reserva um tempo para ler e conhecer o Deus que serve através da sua palavra. Mas não largamos o nosso celular, ou talvez a TV, ou qualquer outra coisa que temos em nossas mãos que prende a nossa atenção. Queridos, é uma realidade que não tem para onde fugirmos. Não tem para onde nos escondermos. Nós estamos negligenciando. Nós estamos com vestes brancas de alguém que conhece a Cristo, pronto para sujá-la, por conta da negligência da salvação que nós recebemos. Negligenciamos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, na cruz do Calvário. Porque agora, depois de salvos, porque agora, depois de limpos, nós temos que nos manter limpos. Temos que fazer a nossa parte para que esse manter limpo aconteça. Para que esse manter limpo seja seguido dia após dia até Cristo vier. Nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre.
Nós cremos sim que a salvação ela é condicional. Nós cremos sim que a salvação vem da parte do Senhor Deus, através de seu Filho Jesus, mas eu tenho que crer. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que orar. Eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que estreitar, eu tenho que olhar para o autor e consumador da fé. Eu tenho que perseverar até o fim. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Ou vocês acham que é fácil deixar de fumar? É fácil deixar de beber? É fácil deixar de usar drogas? De se prostituir? Sem Jesus agindo, operando, orientando, dirigindo nas nossas vidas, voltaremos, não tenha dúvida, mais cedo ou mais tarde. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. Nós que lemos Bíblia, estudamos Bíblia, nós entendemos que a nossa geração é a geração que será arrebatada. E não tem como, meus irmãos, empurrarmos com a barriga nossa vida espiritual. Não tem como nós empurrarmos com a nossa barriga, vamos assim dizer, negligenciando oração e palavra e oração, acharmos que está tudo certo, não está. Ou estreitamos o nosso relacionamento com Deus, ou corremos o risco de voltarmos a ser escravos. Paulo, em Gálatas, capítulo de número 5, me veio um texto à mente, versículo 1. Olha o que Paulo fala, Gálatas 5, 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, ou nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ele está dizendo, fique livre, não volte a ser escravo, permaneça nessa liberdade que Deus te deu. Aleluia! Sabemos onde tem, sabemos onde vende, sabemos onde está a coisa errada, mas quando você está em Cristo, você não vai lá. Todos nós sabemos. Essa é a liberdade do cristão. Conheço, mas eu não vou. Tudo me é lícito, como diz a palavra, mas nem tudo me convém. Então não me convém, porque eu estou livre e eu não quero voltar a ser escravo. Estais, pois, firmes. E está firme, meu irmão. Minha irmã, não pode ser de braços cruzados. Tem que ser com o joelho no chão. Tem que ser buscando a face do Senhor. Não tem como nós negligenciarmos essa tão grande salvação. Para que eu e você possamos ter direito à comida verdadeira, que é a palavra de Deus. E não aquilo que Satanás tem para nos ofertar, precisamos fazer a nossa parte. Terceiro item que nós podemos fazer como comparação em relação ao livre e ao escravo é o direito do domínio próprio. É verdade, direito do domínio próprio. Olha só que interessante, o escravo ele não exerce a sua própria vontade. Tem um texto que eu gostaria que tu colocasse aí, 2 de Timóteo, capítulo de número 2, versículo 26. O escravo não exerce a sua própria vontade. Ele não consegue vivenciar, olha lá o texto. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. O escravo não tem vontade. Satanás é que vai dizer, hoje você vai fumar, hoje você vai beber, hoje você irá se prostituir. Poxa, mas eu queria tanto ir na igreja, porque eu não sou livre, eu não consigo fazer a minha própria vontade. Olha que cruel, queridos. Agora, o livre tem domínio próprio. Cristo quer que eu e você sejamos livres na sua presença. Quer que eu e você vivamos nossos sonhos, os nossos projetos. Cristo, meus amados irmãos, nos dá direito de tomar nossas próprias decisões. Aleluia! Porque nós estamos livres nele. O escravo não. O escravo não. Satanás, ele quer tirar o nosso direito de escolha.
Não nos deixa ter vontade própria, o que diz o texto que você está lendo. Não te deixa ter vontade, ele coloca um jugo sobre as nossas costas, sobre as costas do ser humano, para dominar e para destruir essa pessoa. Lamentavelmente, o que temos vivenciado e visto no dia a dia. Alguém drogado, alguém alcoolizado, alguém fumante, que muitas vezes quer parar de cometer esses atos e não consegue, porque está debaixo do domínio das trevas. Mas o Jesus que nós servimos quer libertar. Me libertou, aleluia, libertou cada um de nós aqui um dia. Eu era um alcoólatra inveterado, alguém, a minha família toda, família de alcoólatra, mas Jesus entra na minha casa, na minha família, através da minha vida. Oh, meu amado irmão, Ele pode fazer isso em todas as famílias, em todos os lares, em todos os relacionamentos familiares, conjugais, não importa o quão fundo esteja o abismo, a pessoa, o Senhor pode trazê-lo de volta para a sua presença. Aleluia. Esse domínio próprio que o livre tem, o Senhor quer dar a todos quantos se achegam a Ele. O diabo, irmãos, ele tem muitas estratégias. Hoje nós não precisamos ir a uma avenida ver desfiles, pessoas seminuas. Em casa nós vemos isso. Celular nós vemos isso. Mas o livre, ele passa a distância disso. O livre não se deixa contaminar com isso. O livre, de fato, abomina isso, porque ele é livre, ele tem vontade própria. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. É diferente, irmãos. E eu quero citar aqui mais uma comparação em relação a esse que é livre e a esse que é escravo. Por exemplo, direito do descanso, por exemplo. O escravo, ele não tem direito a descanso. Observe na palavra, observe em contos, observe em filmes, que o escravo é o último a se deitar e o primeiro a se levantar. É o último porque tem que arrumar tudo, lavar as louças, varrer, deixar limpo. Amanhã ele tem que acordar em primeiro lugar para deixar lá para o seu senhor o café, as coisas prontas para o... Ele é escravo. Agora o livre, ele tem direito ao seu descanso. Aleluia. O livre, ele pode reclinar a sua cabeça e dormir tranquilo. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus quer te dar descanso. Mateus 11, 28, Jesus pode te dar descanso, Ele quer te dar descanso, descanso da dificuldade, descanso dos fardos dessa vida. Está lá escrito: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus pode dar descanso ao ser humano, aleluia. Satanás rouba a paz, não nos deixa descansar, quer infernizar a vida do ser humano, destruir tudo que temos, tudo que somos. Aliás, é o trabalho dele, está escrito, João capítulo 10, versículo 10, diz que ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus que nós servimos veio nos dar vida, aleluia, e vida com abundância. Esse é o trabalho do diabo. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. É o que ele está fazendo nessa noite. Nesses 4 dias, 5 dias, não sei quantos dias, mas muitas vidas estão sendo ceifadas. Mas o nosso Jesus continua oferecendo vida de fato para as pessoas. E vida com abundância. Glorificado seja o nome do Senhor. E quando eu tenho vida com abundância, eu tenho direito a descanso. Eu tenho direito a descanso. Somente o livre pode gozar do descanso e dessa vida com abundância que o Senhor tem para dar. Por último, e finalizando, direito à herança. Fizermos uma comparação. Quem é que tem direito à herança?
entre o escravo e o livre, por certo será aquele que é livre. O escravo não tem direito à herança. Por que o escravo não tem direito, irmã Nete, à herança? Simples a resposta. Porque ele não faz parte da família. Ele é escravo. Trabalhou a vida toda lá. Mas o dono da casa morre. Quem leva parte daquilo que ficou são os filhos. O escravo não tem direito. Lamentavelmente. Não faz parte da família. Agora, o livre, ele herda. Ele herda que é do seu pai. Nós temos um Deus que nós chamamos de Pai. Senhor Deus e Pai. Te agradecemos por estarmos aqui. E tem uma herança da parte do Pai e Deus que nós temos, ofertada para todo ser humano, que Ele tem por filho. A herança de vida eterna. Aleluia. A herança de uma eternidade com Ele. Aleluia. Vamos colocar um texto? Efésios, capítulo de número 3. Tem um texto aqui, versículo 6, que eu quero compartilhar com vocês. Olha o que diz o texto. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e que participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Esses gentios somos nós. Gentios são pessoas que não são judias. Porque conhecemos Cristo e fomos libertos por Cristo, perdoados por Cristo, nós também temos direito à herança. Aleluia. Também somos herdeiros de Cristo. Olha lá. São co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma da mesa, não é isso? Da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus quer que eu e você sejamos filhos do Pai, para que nós herdamos a eternidade, para que nós possamos ter a nosso favor aquilo que o Senhor Deus preparou para cada um que reconheceu o pecado, que o seu pecado e foi até Cristo. Agora o diabo não, ele quer nos manter debaixo da escravidão e roubar de nós a nossa herança. Lamentavelmente, tem muita gente vivenciando isso. Pessoas quase livres, irmã Irene Marinho. Pessoas quase livres. E aí o diabo dá uma rasteira, volta a ser escravo. É o caso da menina, né? Pessoa quase liberta. Ah, irmãos, não é fácil. Pessoas que estavam perto de ser alcançada realmente pela mão protetora de Deus, mas vai lá o diabo e através de alguém, ele tem lá os seus asseclas, as pessoas que o servem, e coloca por terra um plano que Deus estava preparando para aquela pessoa, para aquela vida. Ah, irmãos, eu tenho um irmão lá no Rio de Janeiro, Glauber, ele é alcoólatra. Ele não trabalha, não tem um salário, quem sustenta ele é a esposa dele. E a esposa faz contato comigo, ela é crente, fala: Bira, eu não sei aonde ele consegue dinheiro, porque ele chegou de novo bêbado. E ele, quando bebe, mudou, é outra pessoa, agressivo, xinga, quer bater, quer agredir. E ela disse: eu não sei onde ele arruma dinheiro para beber. Eu disse para ela: o diabo, ele vai fazer com que ele permaneça escravo até o resto da vida dele. Você não precisa, queridos, gastar para ser escravo. É só o desejo de não querer ser livre. O diabo conseguirá tudo o que você deseja para permanecer escravo, instrumento em suas mãos. Lamentavelmente é o que nós vemos. Com isso, nós observando o texto e a mensagem que nós estamos aqui findando, eu vejo aqui pelo menos duas propostas da parte de Deus para todos nós. Uma feita pelo Senhor Jesus e outra feita pelo adversário das nossas almas. Aí a pergunta, nós respondemos para nós mesmos: que você quer ser escravo
ou livre. Aleluia. Que você decide, ser escravo ou livre? Jesus, ele tem uma carta de alforria para te libertar nessa noite. Se tem um que pode libertar o ser humano, é Jesus. Jesus liberta o ser humano do álcool, porque ele me libertou. Jesus liberta o ser humano do homossexualismo, das drogas. Jesus liberta o ser humano do mal e da corrente que o cerca. Jesus lhe tem poder para mudar a vida de alguém. Nós estamos aqui, somos testemunhas disso. Quantos de nós saímos lá do fundo do lamaçal do pecado? Se fôssemos chamar algumas pessoas para dizer aqui, da onde você saiu, você teria aqui, com certeza, 2 horas para contar da onde você saiu e o que você fez e o que você era. Eu sei de onde eu saí e sei o Cristo que eu sirvo hoje. Vivi 17 anos, irmã Severina, dentro da Umbanda com Angola. 17 anos. E minha mãe era mãe de santo. Eu era ogã, tocava tabaque, fui calofé, um pouquinho acima do ogã. Eu que cantava, os demônios subiam ou desciam na gíria do espiritismo. Toquei na cachoeira, toquei na encruzilhada, toquei na praia. Servia a Satanás. Mas hoje eu glorifico ao meu Deus, porque eu sou livre e posso adorá-lo, posso bendizer o seu nome, posso dizer que estou liberto por Cristo. Tenho vestes brancas e fui revestido. Aleluia! Não é privilégio meu, não, porque a salvação é lançada a todos. João capítulo 3, versículo 16, está lá escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, olha o condicional aí, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça. Por que condicional? Porque nem todos creem. Você não é obrigado a crer. Mas se você quiser eternidade com Deus, você precisa crer. Não tenha dúvida. Você precisa crer. E Ele um dia ofereceu essa oportunidade para mim. E eu estou aqui falando do amor dele para vocês. Jesus tem a sua carta de alforria para quem desejar. Aleluia. Creia nele. Entrega a sua vida a Ele. Viva a vida de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Está aí a palavra do Senhor, queridos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. E eu alcancei a misericórdia de Deus. Hoje nós temos uma família, hoje nós temos a certeza da eternidade com Deus que nos aguarda. Irmãos, os sinais estão aí, olha, a olhos claros, não enxerga e não vê quem não quer. Nós estamos aí com quase 50 mil pessoas mortas em um terremoto que alcançou 2 países. Algo terrível, nunca antes isso foi noticiado. Nós temos aí uma pandemia que ainda não foi curada. Tem muitos países sendo atacados por esse vírus. Nós temos tsunamis, nós temos terremotos, nós temos uma guerra em curso. Você já leu Mateus 24, 25? A Bíblia diz que isso são sinais da vinda de Cristo. Não dá para brincar com a nossa eternidade. Não dá, irmãos, para negligenciar a nossa eternidade. Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Não sei se você que entrou aqui nessa noite, ardeu o seu coração. Se sim, eu gostaria de lançar a oportunidade para que você possa, em nome do Senhor Jesus, abraçar aquilo que o Senhor Deus tem a nos oferecer